A situação global, o Brasil está inserido nesse contexto todo, e falar disso não é falar de algo alheio ao Brasil, né? No sentido de alien mesmo, né? Como aquela coisa onde você fica alienado. Trazer esse assunto não é alienar o povo brasileiro, mas pelo contrário, é fazer com que o povo brasileiro entenda de fato em que circunstâncias ele está inserido. E eu faço questão de enfatizar isso porque, não só porque eu e o Max a gente aprendeu isso, tanto na filosofia do direito quanto na terceira parte do catecismo, né? Nós estudamos juntos no propedêutico exatamente sobre esse tema, No seminário, né? no seminário, onde os atos humanos devem ser julgados sobre 3 aspectos, né? Então, o primeiro é a intenção, o segundo é qual o objeto ou meio escolhido para aquela ação, e o terceiro são as circunstâncias. Então, aqui, se nós queremos falar de Brasil, a gente fala do Brasil, que é o sujeito, né? Qual é a intenção do povo brasileiro, a intenção das pessoas, a gente sempre fala análise com relação a isso. O Max tem criticado essa semana duramente a intenção de boa parte da população que está preocupada no show da Lady Gaga, outros que dão mais ênfase à camisa do Brasil do que a dar ênfase, de fato, à audiência que ocorreu ontem no Senado brasileiro. E as circunstâncias em que tudo isso, né, nós estamos inseridos, é essa circunstância que eu quero comentar com vocês aqui. Eu faço questão de ler, se não ficar chato, Lacombe, porque tem termos aqui que eu não quero perder. Sabe? Eu quero precisão de palavras. E publiquei esse artigo ontem, sem nem mesmo saber que tinha um pronunciamento do Trump, ou que o Trump daria entrevista, etc. E o título do texto que está lá na revista Timeline é A Beira do Colapso: Estados Unidos, China, Rússia e a batalha pelo futuro do poder global. O Max tem alertado várias vezes em relação ao colapso financeiro como algo que não foi plantado pelos globalistas, mas foi algo que foi lido por eles, ou seja, é uma realidade que eles perceberam, ou seja, o sistema financeiro atual global, ele tem um fim muito claro, e eles conseguiram compreender. É algo similar a você entender o que acontece com um feijão quando você coloca o feijão num pratinho com algodão, ou num copinho com algodão umedecido. Você sabe onde vai chegar, quais são os efeitos de você colocar um feijãozinho ali. Você sabe o que vai acontecer com ele. Então o Max, fazendo a leitura do cenário do mercado financeiro e da estrutura do mercado atual, da estrutura econômica global, o Max, com dados verídicos, escreveu, comentou, falou sobre isso, dizendo que o colapso é inevitável, o débito do mundo, a dívida do mundo, hoje, somando a minha dívida, a sua dívida, a dívida dos governos, a dívida das empresas, os créditos que todos nós temos acesso e utilizamos, se todas as pessoas, empresas, grupos pagassem as suas dívidas, não teria dinheiro no mundo suficiente para pagar essas dívidas. E as primeiras pessoas que não seriam beneficiadas com o pagamento dessas dívidas seriam os bancos, porque são os bancos privados que criam, vamos dizer assim, o dinheiro do mundo. Ou seja, quem é que diz que tem mais dinheiro no mundo, assim, quem é que coloca ali como se o dinheiro estivesse existindo, são os bancos exatamente provenientes dos créditos. Muitas pessoas pensam que quem faz dinheiro no mundo são os governos, quando na verdade os governos são responsáveis por 3 ou um pouquinho mais, né? Olhe lá, 3% da criação do dinheiro no mundo, ou seja, 97% vem de bancos privados. E o Great Reset que eles querem fazer não é algo que eles estão forçando a economia global a fazer. É que isso vai acontecer. Ou seja, o Max viu que eles colocaram um feijãozinho no algodão e o Max sabe, por especulação e experiência, o que vai acontecer com esse feijãozinho. E ele compartilhou isso com a gente aqui. E eu trago esse texto nesse contexto de guerra e dessa questão da grana no mundo inteiro. E o artigo, eu vou fazer uma leitura rápida para não ficar maçante. Desde a eleição de Trump, o cenário geopolítico mundial entrou em uma nova fase mais explícita, menos diplomática e muito mais tensa. Ao contrário do que muitos esperavam, a elite política da União Europeia não trabalhou pela paz na guerra entre Rússia e Ucrânia, mas contribuiu decisivamente para o prolongamento desse conflito. O apoio financeiro e militar maciço a Kiev não foi acompanhado de esforços sérios de mediação. O resultado é um impasse armado que já custou milhares de vidas e ameaça arrastar o continente para uma nova era de instabilidade. Trump, por sua vez, adotou uma abordagem diferente. Em termos concretos, nenhum outro presidente americano nos últimos 15 anos conseguiu tantos avanços diplomáticos. O Acordo de Abraão no Oriente Médio, a aproximação com a Coreia do Norte, a retirada parcial de tropas do Afeganistão e a redução de presença militar americana em conflitos externos. Ou seja, nos últimos 15, 20 anos ou até mais, nenhum presidente fez o que o Donald Trump fez. Isso não nasce de pacifismo, mas de uma leitura estratégica. Os Estados Unidos não estão preparados no momento para enfrentar simultaneamente duas potências nucleares e econômicas como Rússia e China. E uma guerra desse porte não interessa nem a economia global, nem a estabilidade interna americana, o que a gente já falou aqui inúmeras vezes. E eu fico, só para não prender o texto aqui em mim, obrigado aí. Só para não ficar segurando muito o microfone,
Eu e Max, nós estávamos comentando como algumas pessoas não conseguem entender que o Trump sabe muito bem o que está fazendo. Assim, é algo que eu fico me perguntando, pô, o Max tem bola de cristal, eu tenho bola de cristal, o Lacombe tem bola de cristal, ou é algo evidente que as pessoas não estão conseguindo ver? Pode deixar só a capa assim do artigo, obrigado aí. Pode voltar aqui em mim. E aí eu disse, é justamente nesse ponto que entra a guerra comercial com a China. Ao pressionar Pequim economicamente, Trump tenta impedir que o regime chinês siga financiando, direto ou indiretamente, a máquina de guerra russa. Mas os custos disso são altos. Os Estados Unidos, há anos, se tornaram estruturalmente dependentes da produção chinesa. As tarifas e restrições de importação adotadas já têm efeitos visíveis: aumento de preço, desabastecimento pontual e impactos sobre a cadeia de suprimento de setores internos. A guerra hoje ainda é comercial, mas seus efeitos já são sociais e industriais.